Olá, pessoal. Então, eu tô aqui para falar sobre a semana da diferenciação no atendimento às escolas. Hoje, então, eu vou dar uma primeira dica, mas antes de falar dessa dica, eu quero te comentar sobre a enquete que eu fiz há uns dias atrás, perguntando, então, quem havia feito algum tipo de diferencial nas escolas. E me surpreendeu bastante uh, o pouco que eu tive de respostas com relação a isso. Então eu parei para me perguntar, né, o que as nutricionistas estão fazendo, se estão fazendo só o básico, né, das atribuições, ou se estão conseguindo realmente pensar com uma cabeça, como eu digo, até um pouco mais administrativa mesmo, né, no sentido de conseguir buscar diferenciais, buscar inovação no serviço. E às vezes isso se dá de uma forma bem simples. Então, eu queria passar nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, a primeira dica sobre a diferenciação no atendimento. O que é realmente essa diferenciação, essa inovação? É a gente buscar uma alternativa de propor algo que normalmente não se faz, né? Então, o primeiro exemplo que eu dou e a primeira dica que eu dou foi o que eu fiz agora uns dias atrás, com relação à data do meu aniversário, onde eu criei então o desafio do nutricionista, entrando no clima, né, entrando na brincadeira do desafio que as crianças tanto gostam, que está espalhado pelas redes sociais, um desafio saudável, onde eu propus para as famílias enviarem um lanche saudável produzido e ajudado pelas crianças na confecção, na compra, na confecção, na produção desse lanche. Antes disso, então, fazendo o passo a passo dessa atividade, eu conversei com a direção da escola, falei sobre essa minha ideia, falei da ideia como sendo uma atividade de educação nutricional. Após a aprovação da direção, então, eu elaborei um bilhete explicando sobre a atividade e logo após a gente enviou esse bilhete com uma antecedência aí de mais ou menos uma semana, aproximadamente 5 dias, uma semana. Enviamos os bilhetes na agenda e aguardamos então o retorno, né? Onde eu solicitei nesse desafio, nesse bilhete, além da confecção feita pelas crianças, além da produção ajudada pelas crianças de um lanche saudável, eu também solicitei que colocassem nas redes sociais e marcassem então com o meu nome, né, com @nutri_alinepw, para que eu pudesse receber. E algumas famílias ainda me mandaram pelo WhatsApp as fotos ou os vídeos das crianças ajudando então na produção desses lanchinhos saudáveis. Então foi uma atividade que esse ano eu fiz com uma turma, que foi a turma do jardim da escola. O ano passado eu consegui fazer com a escola toda, né, fazendo com todas as crianças da escola entraram no desafio. Tanto ano passado foi sucesso quanto esse ano também. Muito gratificante a gente começar a receber os vídeos, receber as fotos das crianças envolvidas, chegar no dia, montar a mesa e ver que realmente deu certo, que as famílias se envolveram, né, que entraram na brincadeira e que eu tenho a certeza que eu pude possibilitar em algum momento essas famílias se unirem para falar sobre aqueles ingredientes que estavam sendo feitos no lanche. Então esse foi o desafio da Nutri. Uma dica importante com relação a essa atividade, né, diferenciada. Eu desenvolvo ela somente no dia do meu aniversário, na escola em que eu vou, no dia do meu aniversário. Como esse ano caiu no sábado, eu fiz então na segunda-feira, na escola em que eu estava presente na hora do lanche. Então, essa é uma atividade em que todos os anos eu vou estar inovando em alguma escola que eu vou estar atuando. Né? Então, hoje eu atuo em 10 escolas aqui em Porto Alegre. Próximo ano, vou mudar o meu horário, vai cair em outro dia e eu vou conseguir, então, levar essa atividade, esse desafio para uma outra escola. Então, o que acaba acontecendo? Todos os anos eu tenho uma inovação, uma sugestão de atividade que eu vou fazer apenas em uma escola, certo? Então essa é a dica com relação até a outras datas comemorativas também, que mais tarde eu vou falar.
onde a gente pode desenvolver atividade não em todas as escolas que a gente atua, mas naquela única, daquele dia, daquele horário em que eu vou estar presente, que seja importante. Certo? Espero que tenham gostado dessa dica aí. Anota e aplica. A gente só tem diferencial quando a gente consegue ter a ideia e colocar em prática. Certo? Até a próxima dica, então.